Eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História do Direito. Hoje, mais precisamente, discutindo um pouco sobre a Constituição de 1967. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. E nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos relacionados então à história do direito. Hoje estaremos discutindo então a Constituição de 1967, as suas atribuições, características e principais atos que fizeram parte desse processo constitucional. Vamos então ao nosso primeiro slide. A Constituição de 1967 foi a sexta Constituição do Brasil e a quinta da sua República, bem como a sua segunda e última Constituição republicana, de caráter autoritário. Elaborada sob a supervisão dos militares no poder, esta carta legitimava o regime iniciado pelo golpe de 1964, abandonando sua fachada democrática e formalizando a ditadura militar, talvez a mais repressiva de todas as constituições. Ela desfazia boa parte dos preceitos democráticos da Constituição de 1946, servindo na prática de mero pretexto para a ação do governo militar sobre a vida pública. Por si só, muito autocrática, concentrando poderes no executivo e autorizando a extinção de partidos políticos. Ela foi suplantada por diversas emendas, decreto-lei, e, mais famosamente, atos institucionais que foram incorporados ao seu texto na Emenda Constitucional de 1969. Aqui a gente pode perceber, então, a primeira ruptura que nós temos com a Constituição anterior. Nessa fase, nós temos efetivamente um poder muito concentrado na mão dos militares. A gente vai perceber que os atos institucionais que vão ocorrer nessa fase eles serão efetivamente importantes na definição e a concentração desse poder que vai ser exercido por esse regime militar no Brasil. Vamos então ao nosso próximo slide. Desta maneira, os principais pontos da Carta Magna de 1967 eram: o presidente era eleito de forma indireta por um colégio eleitoral, em sessão pública, para um mandato de 4 anos. A cassação e a suspensão de direitos políticos pelo Poder Executivo estabelecia o bipartidarismo, determinado eleições indiretas para governadores e prefeitos, instituía a pena de morte para crimes contra a segurança nacional, restringia o direito à greve, aumentava a justiça militar, estendendo o foro especial a civis. Mais tarde, em 1968, foi incorporado o AI-5, que determinava o fechamento do Congresso por parte do Poder Executivo, a censura prévia aos meios de comunicação, intervenção militar em estados e municípios, suspensão de direitos civis e políticos dos cidadãos, que cometiam crimes contra a segurança nacional. Aqui a gente pode perceber então que essa característica ela vai se estendendo desde o processo do controle do governo federal até estados e municípios que também ficariam subordinados a esse controle estabelecido por esse comando militar no Brasil. É importante nós pensarmos que todos aqueles direitos que foram adquiridos em uma fase anterior, eles foram agora suspensos e estariam efetivamente sobre o controle desse regime militar que se estabeleceu no Brasil. Vamos então ao nosso próximo slide. Ato institucional número 1. Artigo 2. A eleição do presidente e do vice-presidente da República, cujos mandatos terminarão em 31 de janeiro de 1966, será realizada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, dentre 2 dias e contar deste ano, em sessão pública e votação nominal. Artigo 3. O presidente da República poderá remeter ao Congresso Nacional projetos de emenda da Constituição. Parágrafo único. Os projetos de emenda constitucional enviados pelo presidente da República serão apreciados em reunião do Congresso Nacional, dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, em 2 sessões, com intervalo máximo de 10 dias, e serão considerados aprovados
quando obtiverem em ambas as votações a maioria absoluta dos membros das duas casas do Congresso. Percebam vocês aqui, né, que nós já temos uma força maior com relação à prática do presidente da República e a sua prática com relação ao Congresso. Vai se estendendo a partir desses atos institucionais essa força que nós teríamos e esse controle relacionado então ao presidente da República. Teremos alguns dos atos importantes aqui, que serão citados, que vão efetivamente delimitar esse processo que vai se construindo diante da relação dessa condição da ditadura militar no Brasil. Vamos ao nosso próximo slide. Ato institucional número 2. Sendo mais rígido que o seu antecessor, o AI-2 veio composto por 33 artigos, que estipulavam o uso definitivo das eleições indiretas para presidente, a dissolução de todos os partidos que atuavam na época e também a ampliação do número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Também o AI-2 ampliou os poderes do presidente ao determinar que o mesmo poderia decretar 180 dias de estado de sítio, sem aprovação prévia do Congresso Nacional. Paralelamente, os outros artigos autorizaram a intervenção nos cenários político estadual, a demissão dos funcionários que não se adequassem ao novo governo e a emissão de decretos e complementos relacionados aos assuntos ligados à segurança nacional. O AI-2 ele vem estender então essa força do presidente, né, principalmente quando vai efetivamente decretar 180 dias, né, em estado de sítio, sem a aprovação do Congresso. Aí já se estabelece uma expansão desse poder atribuído então ao presidente da República. Vamos ao nosso próximo slide. Ato institucional número 3. Segundo suas determinações mais amplas, o AI-3 definia que as eleições para governador e vice-governador seriam realizadas de forma indireta. A partir de então, esses dois cargos seriam definidos através dos votos dos integrantes das assembleias estaduais. A data escolhida para a eleição para governador seria marcada a partir do dia 3 de setembro de 1966. Uma vez escolhido, cada um dos governadores teria o poder para determinar a escolha de quem assumiria o posto de prefeito da capital, de seu respectivo estado. Dessa forma, os militares garantiram um mecanismo de alinhamento e controle mais seguro para evitar possíveis dissidências entre o governador eleito e o prefeito da capital estadual. Percebam vocês que aqui já vai se atribuir essa extensão do poder do presidente da República atribuído aos governadores e esse direito dos governadores a escolherem os seus prefeitos das suas capitais. Cidades importantes que estão dentro do estado. Portanto, essa referência estaria aos olhos da ditadura militar e ao controle da ditadura militar, essas pessoas que estariam então exercendo esses cargos de prefeito, consequentemente essa proximidade também destes que estariam exercendo seus cargos de governadores. Então o controle ele começava a se estabelecer de uma forma mais intensa dentro desse cenário e se estabelecia até a dimensão dos municípios no Brasil. Vamos ao nosso próximo slide, o ato institucional número 4. Ato institucional número 4. Para evitar maiores alardes, o governo editou o AI-4 em 12 de dezembro de 1966. Por meio deste, o governo convocou todo o Congresso Nacional em sessão extraordinária para votar e discutir e promulgar uma nova Constituição em ritmo de trabalho acelerado. A urgência impossibilitou que tais leis fossem discutidas com o devido cuidado. Até que os trabalhos fossem encerrados no dia 24 de janeiro de 1967, o Executivo tinha amplos poderes para legislar livremente sobre qualquer tópico que envolvesse a segurança, as finanças e a administração do país. Em 15 de março, a Constituição de 1967 entrava em vigor, junto com o mandato do presidente eleito Costa e Silva, que considerou a inédita carta moderna, viva, adequada aos interesses do país. Nesse caso, a gente pode perceber que o papel do Congresso foi efetivamente a aprovação dessa Constituição, impossibilitando que o mesmo pudesse analisar, pudesse dar a sua opinião e efetivamente construir, em alguns casos,
rumos diferentes para a Constituição, mas isso não foi possível pela própria pressão que se estabeleceu com relação ao governo vigente. Assim a gente pode perceber que essa relação ela começa então a se instituir de uma forma muito extensa e ampliando esses poderes que vão estar acima de qualquer ato e qualquer ação que venha a partir do Congresso Nacional. Assim a gente percebe então que a instituição da Constituição, e ela foi efetivamente um dos papéis que possibilitou e que fortificou então a mão do presidente da República, nesse caso durante a ditadura militar. Vamos ao nosso próximo slide. Ato institucional número 5. O ato institucional número 5 foi um decreto emitido pela ditadura militar durante o governo de Arthur da Costa e Silva, no dia 13 de dezembro de 1968. É entendido como um marco que inaugurou o período mais sombrio da ditadura e que concluiu uma transição que instaurou de fato um período ditatorial no Brasil. O AI-5 não deve ser interpretado como um golpe dentro do golpe, isto é, não deve ser visto como resultado de uma queda de braço nos meios militares que levou um grupo vitorioso a endurecer o regime. Ele deve ser enxergado como resultado final de um processo que foi implantado o autoritarismo no Brasil pouco a pouco no período entre 1964 e 1968. Foi a conclusão de um processo que visava a governar o Brasil de maneira autoritária em longo prazo. Percebam vocês que aqui nós temos efetivamente um processo que vai ser concluído, um processo que vai, em outras palavras, trazer essa perspectiva efetiva da ditadura militar. Então aqui, quando nós observamos o ato institucional número 5, podemos perceber que toda essa extensão que foi construída a partir do ato institucional número 1, seguido do 2, 3, 4 e até o 5, podemos perceber que essa expansão ela vai se construindo pouco a pouco e dando efetivamente esse poder muito maior, né, com relação à atuação do presidente da República. Vamos observar algumas consequências desse ato institucional número 5. Observemos o próximo slide. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em, primeiro, cessação de privilégios de foro por prerrogativa de função. Segundo, suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. Terceiro, proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Quarto, aplicação, quando necessário, das seguintes medidas de segurança. Vejamos elas. Primeiro, liberdade vigiada. Segundo, proibição de frequentar determinados lugares. E terceiro, domicílio determinado. Percebam vocês que quando nós vamos falar efetivamente da Constituição ao qual nós citamos, 1967, nós estamos tratando basicamente de um processo ditatorial que construiu um processo a partir de toda a composição de relação do poder, que começa a ser instituída a partir da promulgação da Constituição e a partir dos atos que vão ocorrer mediante a essa relação de poder constituído e concentrado na mão do presidente. Então, nesse sentido, a gente percebe que basicamente tudo o que foi construído anteriormente, com relação a direitos democráticos, liberdade, ele vai nesse momento, né, ser revogado e vai ser composta uma nova forma e uma nova estrutura constitucional no Brasil. A todos vocês, espero que tenha contribuído enquanto informação para conhecer um pouco mais as nossas constituições. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.